Boa tarde. Estamos aqui mais um podcast É Direito. Estamos um pouquinho atrasados aí, né? Algumas coisinhas aí antes do nosso começo, mas estamos aí no ar toda sexta-feira às 17h30, 17h40, 17h45. Mas estamos aqui para trazer informação, para trazer um pouco de conhecimento e tirar as suas dúvidas sobre o que é direito. Estamos aqui eu, Sidney Monteiro, e a doutora Daniele Gonçalves. Boa tarde, doutora Daniele. Boa tarde, um prazer estar com vocês novamente, hoje, nessa sexta-feira, sextou, né, com muita tranquilidade, vamos nos informar um pouquinho, trazer um pouquinho de conhecimento aí para a população. Exatamente, hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante, né? Que nem eu sabia que tinha esse nome, né? Alienação parental. Alienação parental. Que está dentro do assunto sobre divórcio, né? Isso, o que engloba sobre o direito de família. Isso. Né? Sobre direito de família hoje nós vamos falar. E para você que não conhece, né, esse tema alienação parental está dentro do direito de família, principalmente dentro do assunto divórcio. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, se você quiser entrar, entra no link, entra ao vivo, estamos ao vivo na rádio ZN Litoral, né? Então, entra, faz o teu comentário, faz a tua pergunta, que nós vamos tirar algumas dúvidas ao vivo. Né? É verdade, isso aí. E vamos começar, né? Sim. Assunto alienação parental. O que é alienação parental? Ela tá dentro, ela engloba esse direito de família, está dentro do assunto de divórcio, aí... A alienação parental, ela acaba sendo um resquício do divórcio, né? Ela envolve mais o direito do filho, né, da criança ou do adolescente, do que realmente o direito dos pais propriamente dito. Porque quem tem direito à convivência com o pai, com a mãe, com os genitores, é a criança. É esse que tem, né? Então, a lei, né, 12.318 de 2010, ela visa proteger, né, a criança e o adolescente sobre, né, contra a alienação parental realizada, uma interferência, né, realizada por um dos genitores, seja o pai ou seja a mãe. A gente vê muito, assim, o casal quando se separa, enquanto tá junto, tá tudo bem, né, tá lá a criação dos filhos, mas quando se separa, começa aquela disputa, né, começa aquela problemática na visitação, né, é um dos pais tentando falar mal do outro, atacando a imagem do outro, a imagem, a honra do outro. Então, e a criança começa a sofrer as consequências dessa alienação. Exatamente, ela respondeu já a primeira questão, né, que eu ia perguntar aqui o que era alienação parental e como ela pode ser identificada, né? Os primeiros sinais, existe isso? Os primeiros sinais, assim, para o pai ou para a mãe, ou para aquele parente, ou para a própria advogada que faz essa separação, né? Sim, a criança ou adolescente, né, a alienação parental, qual é o objetivo, né, do alienante qual é o objetivo dele? É realmente afastar e atacar a honra e a moral do outro genitor. Então, pode ser o pai fazendo uma alienação parental contra a mãe, né, em detrimento da mãe, ou vice-versa, ou a mãe fazendo em detrimento do pai. E a criança, ela começa realmente, a criança ou adolescente, né, começa a ter o quê? Sinais de insegurança, ansiedade, depressão, baixa autoestima, né, destruição do vínculo afetivo, né, que esse é o principal objetivo da alienação, é destruir o vínculo afetivo e a aproximação que tem do genitor ou da genitora com o filho, e tudo isso vai trazer grandes consequências catastróficas, né, na vida do filho, da criança ou do adolescente. Né? Imagina você tentando afastar um filho, né, do pai ou da mãe, e esse filho começa a sentir o que apresentar comportamentos agressivos daquele que está sendo afastado, ou comportamentos agressivos daquele que tenta manchar a imagem do outro genitor, né? Então, esse é um dos principais, não falo nem sintomas, mas sim sinais, né, de alienação. Exatamente, né? E quais são as principais estratégias legais, né? Existe alguma estratégia legal para combater
essa alienação, para conversar, sempre o diálogo, acredito eu, né? Ali com a criança, com o adolescente, e com o pai e a mãe que está ali se separando. Há essa orientação, quando o pai ou a mãe procura um advogado. O advogado ele já entra nesse assunto, sobre quando eles ali vão pedir a separação. O advogado, vocês já entram nesse assunto, conversando antes, tipo uma pré, né? Para que não aconteça isso? Então, geralmente, né, acho que a maioria dos colegas, até o Sejusc mesmo, que é responsável lá pela mediação nos casos de conflitos de família, é bom sempre estar conversando, né, orientando na ação de guarda, na ação de guarda, de alimentos, que seja, né, tudo que demande aí o interesse do menor, conversar sobre a importância de não se atacar a honra e a moral do outro, né, do outro genitor, no intuito de fazer realmente destruir esse vínculo afetivo do filho com o pai ou mãe, né? Então, o importante é sempre que tenha os pais um convívio, uma conversa, um diálogo saudável para manter, né, aquela estrutura familiar, mesmo que depois do divórcio, ela continue acontecendo e não infrinja em coisas ruins para o filho, né? Que não tem nada a ver com o divórcio do casal, do ex-casal. Né? O filho, não existe ex-filho, existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho. Então, o filho ele não pode sofrer a consequência do divórcio. Infelizmente, acaba sofrendo pela ausência de um ou de outro, mas ela pode ser suprida e não pode ser atacada, né, pela alienação. Exatamente, né? Eu acho que você falou, né, um pouco o que tem que ainda como pincelar mais um pouco o que é a alienação parental, né, às vezes as pessoas não conhecem esse nome, acabam praticando, acabam fazendo, né? Às vezes sem querer, né? Ou querendo, né? Aquele pai ou aquela mãe, e para que o parente possa identificar, ó, ele tal pessoa está falando mal do seu filho, tal pessoa está colocando um contra o outro, né? Principalmente, eu acho que é isso que acontece, né? Sim. Só alguns detalhes a mais aí, para que a pessoa conheça essa palavra, né? Alienação parental. Tá. A alienação parental, o pai começa a falar, sua mãe gasta o dinheiro da pensão, o dinheiro que eu te dou, com roupa, com cabelo, com unha, e não compra roupa para você tá aí sem roupa, parecendo um maloqueiro, entendeu? Isso é uma alienação parental. Ou, esse é um exemplo, né? Tem outros. Ou a mãe, seu pai não presta, seu pai não paga a pensão em dia, seu pai não vem te ver, seu pai não tá nem aí para você. Isso é uma alienação parental. Outro exemplo de alienação parental é aquela que um dos genitores tenta, dificulta realmente, não só tenta, mas dificulta a visitação ou a retirada da criança, do adolescente, né, da casa onde o adolescente ou a criança vive, né? Por exemplo, tem lá especificado que todo final de semana o pai vai retirar o filho na casa da mãe. E chegando lá, a mãe sai com o filho, ou a mãe não deixa o filho ir, ou inventa que o filho está doente, né? E faz vários obstáculos para que o pai não faça a visita, para que o pai não conviva com o filho, ou vice-versa. E quais as consequências legais, né, que esse pai, que essa mãe, ou algum parente próximo dos avós, ou um tio, uma tia, perceber que está acontecendo isso? Qual a consequência, né, onde a pessoa pode ir, tem que ir lá no juizado, ela tem que ir procurar um advogado particular? Como ela faz essa intermediação, essa mediação, para que o outro pare com isso, né? Sim, o importante é avisar, né? Primeiro é observar, né? Observar e tentar conversar com o outro, né? Com outro genitor, para que as pessoas consigam se acertar sem ter que judicializar nada, né? Esse é o principal. Nem tudo a gente tem que levar para o juiz e nem tudo a gente tem que levar a ferro e fogo. Então, primeiro a gente tenta da melhor maneira possível, que é conversando. Se não há conversa, né? Ou então há alguma medida protetiva, onde
um não pode se aproximar do outro, né, que acontece em caso de violência familiar, em caso de violência doméstica, o certo é fazer esse pedido judicialmente, né, o juiz ele pode, né, encaminhar essa família para a mediação, né, onde vai ser feito um acordo, uma conversa, uma mediação realmente é para isso, é uma conversa para que ambos consigam se entender, se acertar, ver qual é a prioridade da criança, o que está acontecendo, pode também, ainda existe aqui no Sejusc, né, eu falo aqui, mas eu falo de São Vicente, né, o Sejusc ele tem um trabalho muito legal, né, falando sobre esses temas da família, né, existe como é que fala? A oficina de pais, né, são assistidos por psicólogo, assistente social, as crianças também são submetidas a essa oficina, né, e lá é diagnosticado, também pode ser diagnosticado alienação parental, os genitores eles são assistidos por essa equipe, de orientação, de como não proceder e proceder, né? É bem bacana essa oficina de paz, tá? Essa oficina de paz, ela é direcionada justamente para amenizar os conflitos e tentar desmistificar essas agressões, né? E ver até de onde está partindo. O juiz, geralmente, ele encaminha para a oficina de paz quando ele observa, né? Quando há indícios, quando ele há indícios no processo de que há alienação parental. Então, ele encaminha essa família para poder fazer essa oficina de paz. A criança também passa por perícia, né? Uma perícia social, psicológica, né? Para poder verificar de onde está partindo essas agressões aí da alienação, típicas da alienação, né? Exatamente. É muita informação e informação de qualidade aqui, hein? Para que você tire suas dúvidas, né? Se você conhecia, você possa tirar suas dúvidas. Mais uma pergunta, vamos lá. Como os pais, o pai, a mãe, ou aquele casal homoafetivo que tem ali os filhos ali também, eles podem proteger os filhos dessa alienação parental, né? Você compreendeu a pergunta, né? Não, não compreendi. Os pais ali, o pai ou a mãe, eles podem avisar, nós estamos separando, né? Pode ocorrer isso, pode acontecer aquilo, como os pais podem ter um diálogo para informar a criança sobre isso, ou adolescente. A criança, o adolescente, né? Claro, você vai durante o processo de separação, né? Sim. Durante aquele processo, né? Para não ser aquele impacto direto na família, né? Durante esse processo de separação, o pai ou a mãe ali, ou aquele casal, para proteger a criança ali, o adolescente, ali, eles podem informar já ali a criança, né? Na verdade, a informação, né, do divórcio da criança, para a criança, é uma informação que tem que ser passada. Às vezes o casal escolhe passar aos poucos, né? Olha, nós não estamos nos separando, mas é evidente, o divórcio, quando ele acontecer, não tem como fugir da casa, né? Não tem como fugir da observação do filho, né? O filho vai observar os sinais. Mas o melhor é que seja, infelizmente, não é sempre que acontece, né? Acho que até parece até comercial de margarina, né? Você fala, nós vamos nos divorciar, que legal, mas estamos aqui. O problema maior acho que é com a criança, né? A criança, às vezes o adolescente, se ele for apegado muito ao pai ou à mãe, a criança ela vai achar que a criança, quando você fala em divórcio, o filho fala, né? Você fala para o filho ou para a criança em divórcio, a primeira coisa que vem na cabeça é o abandono, né? Com quem que eu vou ficar? Meu pai vai embora, minha mãe vai embora, vai me abandonar, vai me deixar. Então, o importante é você passar para esse filho que não é assim, né? Que os pais estão se separando. Existe ex-pai e ex-mãe, mas não ex-filho. E que o filho vai continuar sendo assistido, amado, cuidado por ambos. Esse é o ideal, esse é o modelo ideal de divórcio. Mas nem sempre isso acontece. E você conhece algum mito que cerca tudo isso aí? As pessoas falam, né? Falam a mais, falam a menos. É que nem a empresa fala rádio peão, né? Falam demais e às vezes não é assim, né? Às vezes não é assim, né? Às vezes o certo, o correto é do modo que você falou e as pessoas aumentam, inventam, criam a imaginação fértil. Existe um mito, assim, né? Que pode caracterizar a alienação parental,
que é aquilo, né? O pai não pagou a pensão, então por isso eu não vou deixar ver o filho. Não vai vir retirar, não vai vir buscar, não vai vir visitar. Então, isso já é um indício de alienação parental. Então, toma cuidado. Não significa que não pagar a pensão, não significa que você não deva deixar o filho ter convivência com o pai ou com a mãe, tá? Então, esse é um mito, assim, bem enraizado ainda no dito popular, assim, né, pelas pessoas. Elas acham que é uma contraprestação, e na verdade não é uma contraprestação, é um direito da criança. Ótimo. Continuando aqui, né? Com várias perguntas aqui, para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, alienação parental. Vamos com mais uma. Os avós, né? Falando do pai, da mãe. Como os avós, né? Podem identificar, né? Lidar com isso, né? Quais são os direitos dos avós em caso de alienação parental, né? Se os avós ali estão percebendo que o pai e a mãe estão brigando, que estão colocando coisa na cabeça da criança, os avós identificam isso daí, né? E querem tomar uma medida, né? Para que não aconteça algo mais grave e ainda mais afetando o psicológico da criança e do adolescente. Como esse avô ele pode, né, salvar ali, né? Então, assim, a gente vai falar de uma outra circunstância para chegar nessa, para poder entender, para que as pessoas entendam, né? Uma das consequências legais para quem pratica alienação parental, né, em face do outro genitor, pode ser uma advertência, pode ser multa, né? Pode ser a inversão da guarda, né? Então, a guarda do pai passar para a mãe ou da mãe passar para o pai unilateralmente, né? O juiz também pode estipular para que isso pare de acontecer, que a guarda comece a ser compartilhada, né? E não seja mais unilateral, né? Pode, inclusive, alterar a residência da criança e do adolescente, né? Quando não na casa de outro genitor, né, do genitor contrário que está sofrendo alienação, na casa dos avós, na casa de um parente, e nas medidas mais drásticas, um lar social. Então, assim, essa consequência é bem grave. Então, aí voltando na pergunta dos avós, né, no caso dos avós. No caso dos avós, se eles identificam que está acontecendo uma alienação parental, eles devem denunciar essa alienação parental e pedir, de repente, que esse menor seja retirado da convivência da família ali do pai e da mãe e que venha morar com os avós até que isso seja resolvido, esse conflito seja resolvido. Ótima questão e ótima resposta. E aqui com os nossos comentários, né, doutora Daniela? Vamos aqui com os nossos comentários aqui. Ao vivo, o programa ao vivo é assim, as pessoas estão comentando, estão entrando e perguntando. Denise Souza, boa tarde. Meu filho separou, não pode ver os filhos e nem os avós. Vamos responder já já. Tânia Regina, boa noite. Boa noite. Boa noite. A mãe, boa noite, mãe. Boa noite, Denise. Aí, acho que nós respondemos aqui, né? Ela falou isso mesmo. Os avós têm direito? Pode recorrer? Sim. Quer dizer, então, a pergunta ali é sobre divórcio ali, né? Ela falou, quer dizer, as crianças devem estar com a mãe, né? E o filho ainda não conseguiu visitar, e nem os avós, né? Como é que você orientaria, doutora, nessa parte? Então, aí precisa primeiro ver, a primeira questão é, por que isso está acontecendo? Existe uma medida protetiva que afaste essa criança do pai, né? Ou que a mãe não possa chegar perto do pai, ou vice-versa? Primeiro, a gente tem que observar isso, né? Se existiu algum indício de violência doméstica. O segundo passo existe já um acordo de visitas? Esse acordo de visita está sendo respeitado? Ou ele está sendo desrespeitado? Ou se não existe? Primeiro passo ter um acordo de visitas, entendeu? Ter uma regra aí para as visitas retiradas, né? E até a estipulação da guarda. Primeiro é isso. Agora, se a outra pessoa está descumprindo, né, as regras de visita e guarda, aí começa a outra etapa, que é a denúncia sobre isso.
Ótimo. E continuando aqui também, ó. Vivaldo Junqueira, boa tarde, bom programa, obrigado. Sheila Monteiro também está nos assistindo. Olha aqui, boa tarde para nós. Boa tarde, boa tarde. E vamos continuando aqui nas perguntas, né? Vamos aqui extrair um pouco mais a doutora Daniele sobre essa questão da alienação parental, né? Eu sempre confundo aqui, né? Alienação parental. Vamos, né? Continuar aqui em algumas perguntas aí para que possa tirar todas as dúvidas em questão a este assunto, não é, doutora? Sim. Quais algumas perguntas aqui que eu mesmo elaborei aqui, né? Vamos ver se ela consegue responder algumas, nem todas, né? Mas vamos continuar. Que eu consegui responder o que eu puder responder também, né? Porque a gente tem uma ética aí que nem tudo a gente consegue trazer. Como lidar com as suas acusações de alienação parental, né? Às vezes eu acho que deve acontecer ou com os filhos mais adolescentes ali, né? Gosta mais do pai, ou gosta mais da mãe, né? Ou os avós podem fazer isso, né? Falsa acusação de alienação parental, né? Você está sendo acusado de não deixar... Então, eu não entendi a pergunta, Sidney. Reformula, por favor. Reformulando a pergunta, o filho, né? Adolescente, ou o avô, que gosta mais do neto ali, ele acaba fazendo uma acusação errônea, uma acusação falsa. Ah, o pai está falando mal daquela mãe, a mãe está falando mal do pai, né? E como tentar proteger isso, dessa falsa acusação, porque é uma falsa acusação, né? Como é que o pai ou a mãe às vezes se protege? Conversando com o filho e fazendo perguntas ali para ele, perguntar o que está acontecendo, reunir em família, tentar reunir em família ali para tentar, né, falar a verdade, que às vezes acontece isso, né? De família é família, não adianta, né? Sempre vai haver brigas, né? E acontece de ter falsa acusação, né? Sim. Ou pode ser o filho, ou pode ser o pai, ou pode ser a mãe ali que não aceitou o filho do casamento, o filho do matrimônio, né? Que não queria ali separar, às vezes ele fica criando, inventando, mentindo, né? Então há diversas coisas aí, né? Diversas pessoas participando aí dessa pergunta, né? Quando você é acusado de estar alienando, né, sobre isso, aquele que está te acusando tem que provar que você realmente está fazendo essa alienação. Né? Primeiro lugar, sempre conversa, sempre bem-vindo. O diálogo ele tem que sempre ser aberto, né, entre as duas partes, né, entre as partes. Né? Agora, se a criança ou o adolescente está se sentindo rejeitado, está achando que está sofrendo sobre uma possível alienação, aí o certo é encaminhar para um psicólogo, né? Exatamente. Para poder lidar com isso. E como já que você entrou no assunto de psicólogo, a gente fala sobre saúde mental, né? Saúde mental. Como o advogado orientaria esses profissionais a ajudar essas famílias afetadas pela alienação parental? Então, se o profissional da saúde, né, ele enxergar alguma dificuldade, se ele enxergar que está acontecendo essa alienação parental, né, o certo é pedir para que essa família procure um profissional, né, um advogado da confiança, para que instrua quais são os próximos passos, que passos devem ser dados, né, porque aí a gente volta lá atrás em tudo que eu falei, a respeito de já existir um acordo, já existir um processo, entendeu? De desrespeitação desse acordo, né? Então, aí já volta tudo lá. Então, o certo mesmo é se o psicólogo enxergar qualquer vestígio, qualquer indício, o psicólogo, o profissional da saúde, algum indício sobre isso, né? Se não for nada mais grave, que incorra em boletim de ocorrência ou até a chamada da polícia militar, o certo é que procure um advogado da sua confiança para poder estar ajudando a resolver esse conflito, né? Ótimo. E quando acontece, né? Chegamos até as últimas consequências. Vamos ao tribunal, cada um arruma um advogado. Qual a forma mais eficaz, né, de se provar a alienação parental em um tribunal? Existe? Sim, chegamos até a última consequência. Uhum. Não tem jeito, né? Não tem diálogo, não tem acordo, né? E continua essa briga dentro da família, chegou aos tribunais ali. Como provar?
Há vários jeitos de se provar isso, né? A principal prova é o conteúdo realmente documental que você possa ver, né? São os fatos, né? Contar fatos não há argumentos. Então, se há fatos, né? Às vezes conversa de WhatsApp, troca de e-mail, ligação telefônica, isso pode demonstrar. O comportamento da criança pode ser deflagrado aí por uma assistência aí do psicólogo, né, um encaminhamento do psicólogo, um laudo psicológico a respeito disso. Então, é um outro indício de prova. Não tendo prova tão substanciais, a simples desvirtuação a tentativa, né, de não deixar ver o filho, isso já é uma prova. Fui no domingo retirar meu filho e chegando lá ele não estava. Então, isso já é um indício. Poxa, se você sabe que, né, tem a pessoa, o outro genitor tem o compromisso de esperar o pai vir buscar ou a mãe, né, retirar o filho, como é que eu pego e saio com essa criança sem um justo motivo, né? Então, isso também já é um outro indício. Então, isso tem que ser registrado, né? Registra através de testemunha, através de câmera e até quando recorrente, acionamento da Polícia Militar. Vim aqui buscar meu filho não está. Então, vou fazer um boletim de ocorrência, porque deveria estar aqui para que eu retirasse. Tá lá na guarda, tá lá no termo de visitação. Né? Então, se está lá no termo, tem que ser cumprido. E falando em redes sociais, né? Tecnologia, como as redes sociais podem influenciar casos de alienação parental? Às vezes o jovem ali, que fica ali, ou a criança também. Então, a rede social, ela tem dois polos, né? Ela tem um polo de muita... O pai e a mãe ficam jogando, né, indireta ali, né? Às vezes ele não coloca o nome, né? Mas a pessoa sabe que é para ela ali, né? Então, a rede social ela é um livro aberto, né? Infelizmente, ela ainda é uma terra de ninguém, né? A rede social, ela tanto informa muito, como ela informa pouco, ela desinforma bastante, né? Ou então, informa de maneira errada. E aí, você encontra muita gente falando abobrinha, né? E falando que não deve, muitas vezes, informações errôneas, e a pessoa acaba achando que tem direitos onde não tem, acha no direito de fazer coisas que não deve fazer. Então, até a rede social não é uma ótima fonte de informação, ela é um indício de informação, mas fonte de informação mesmo sobre direito é através de um profissional do direito, um operador do direito. Você conhece algum caso, Sidney, de pessoas que sofrem com alienação parental? Então, agora eu vou te entrevistar. Existe várias. Né? Mas você tem conhecimento de alguém? Existe várias. Cuidado, não pode falar nome, hein? Não sei nomes, mas com certeza. Né? A gente conhece, eu conheço, você conhece, com certeza sempre tem. Sim. Aquele que fala mal do outro, né? Sim. Infelizmente, né? Foi tão ruim, né? Mas às vezes como tem filhos, né? Sim. Acredito eu que não possa ali falar mal do outro, né? Então, você pode guardar essa raiva, essa mágoa para você, né? Mas quando você tem um filhos, você tem um vínculo eterno com a pessoa ali, né? Você tem vínculo eterno com a pessoa. Você vai ter que conversar, você vai ter que dialogar para o bem da criança, para o bem do adolescente ali, né? Essa mãe e esse pai. Agora eles perderam o papel ali de marido e mulher, de esposo e esposa, né? Eles perderam esse papel. Agora você separou, é mãe e pai. É mãe e pai do fulano e de ciclano. São os pais ali daquele filho ali. E por que eu vou ficar falando mal, difamando, caluniando, né? Ali a outra pessoa que você teve um vínculo anterior, principalmente teve um filho, né? Que esse amor eterno, que essa vida toda. O que a pessoa ganha falando mal sobre isso? Né? O que a pessoa ganha falando mal do outro? Acredito eu, né? Não é melhor você engrandar, não precisa, né? Ter um respeito, manter o respeito, né? Vai lá, é a sua mãe, é o seu pai, trata bem, cuida bem, com amor, carinho e respeito.
É isso que as pessoas se esquecem e acabam levando a raiva, o ódio, né? Sim. A mágoa eterna, né? Vai levar para dentro do caixão, né? Vai ficar fazendo mal à cabeça dessa criança, o psicólogo dessa criança aí. É verdade. Né? Às vezes a pessoa, afeta tanto o psicológico da criança e do adolescente que uma hora esse adolescente não vai querer ir, ou vai criar mágoa, ou vai criar raiva da mãe, ou vai criar raiva e ódio do pai. Infelizmente vai acabar falando mal do pai devido à mãe encher tanto a cabeça ali, né? Daquele filho ali. E aí você vê, né? Às vezes um casamento que teve tanto amor, tanta união, tanta luta, tanto desbravamento, e aí no divórcio, né? Por uma sequência de desentendimentos entre o casal, acaba se estendendo às crianças, aos filhos, que nada tem a ver com as escolhas do casal. Né? O filho, ele tem que ser filho, né? E não participar da vida do casal. Né? Eu costumo dizer, minha mãe até costumava dizer, né? Não foi bom como marido, mas era um ótimo pai. E é isso. Como marido, de repente, foi uma bosta, foi uma porcaria. Mas como pai era maravilhoso. Né? E vice-versa, a mãe também. Às vezes, como esposa, como mulher, era uma péssima pessoa. Mas como mãe, era uma ótima mãe. Então, a gente tem que saber, as pessoas precisam saber separar os indivíduos, né? Separar as situações. Né? Isso se respinga até na vida da pessoa, né? Às vezes a pessoa não é um bom filho, mas é um ótimo profissional, né? Como filho, bate na mãe, mas como profissional é um ótimo pintor. Então, a mesma coisa, como marido era ruim, mas como pai era maravilhoso. A gente tem que saber reconhecer, né, as qualidades. Não é possível que você tenha tido um filho com uma pessoa tão ruim, a ponto de ser ruim, até ruim pai, né? Bom, mas existe, né? Acredito também que tem que existir um equilíbrio, um equilíbrio ali, o meio termo, né? Tem que haver um acordo entre os dois. Né? O acordo é esse. Eu odeio você, mas nós temos um filho, né? Nós temos filhos, e vamos entrar no acordo para o bem-estar, né? Desse pensar ali mútuo sobre essa pessoa. Tem que existir esse acordo ali, né? Entre esse pai, entre a mãe, para que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem possa evoluir na vida. Que a nossa palavra tem poder. As pessoas não acreditam nisso, né? Algumas pessoas não acreditam nisso, mas a palavra tem poder. Né? Por que ficar falando mal do outro, ficar difamando o outro, ainda mais para o seu filho? Né? Uma hora aquilo ali vai colar na cabeça dele, uma hora ele vai acreditar, né? E acaba até, às vezes, odiando a mãe ou o pai, devido a tanta coisa que coloca-se na cabeça. Então, não é melhor ter um equilíbrio, um acordo entre os dois ali, para o bem maior, né? Dessa criança, desse jovem, desse adolescente, para que ele possa ter um futuro, né, próspero ali. Né? Uma boa frase, né? Nós nos odiamos, mas temos algo em comum que amamos. Exatamente. Então parte por aí, então, filhos, né? Já começa a reconhecer que realmente não estava bom e que agora, né? Porque nós amamos alguém em comum, nós precisamos, nesse em comum, lutar para que fique bem, né? Exatamente, né? Por isso que quando houver algo estranho, algo diferente ali, procure, né, ajuda psicológica, né, um psicólogo da sua confiança ou de indicação ali, para que você, como pai, possa ali ser atendido por esse psicólogo, né, ou a mãe, né, ou, ao caso, o filho, né, também, né, procurar ajuda, né, do especialista, principalmente em saúde mental, né, para que você possa ter um comportamento adequado, né? Sim. Esse comportamento adequado que vai afetar, né, ali o filho ou a filha ali. Exatamente. Olha, tem uma pergunta ali, hein? Consegue ver aí? Ai, que essa criança passou de ano. Não, só a Tânia ali, né? Ah, tá. Quem foi a Tânia? Tânia é minha mãe. Tá vendo? Eu conheço uma pessoa que fez a cabeça da criança contra o pai e que essa criança passou a odiar o pai e é total afastamento desse pai. E é isso. Entendeu? Essa é a intenção da alienação parental, da qual a gente está aqui combatendo, né, firmemente. Amanda Santista. Doutora, boa tarde.
Boa tarde, Amanda. Sobre visitas, a mãe é obrigada a mandar roupas, fraldas, as coisas da criança para o final de semana do pai? Boa Aliás, a nossa mãe também pergunta! fez uma ótima pergunta. Ela fez uma observação que ela conhece. Aquilo que nós falamos normal, ali, ó, o pai e a mãe fez total a cabeça do filho, que o filho odeia o pai, gente. Olha a loucura. Aqui nós chegamos. Pois é, né? mas essa é a intenção da alienação. Um dia você ali teve um vínculo com a pessoa ali, né? E agora você está jogando toda essa raiva, todo esse ódio em cima. Agora você imagina, né? O pai que paga a pensão certinho todo mês e não tem a visita do filho, porque o filho odeia. Olha só. Né? Então precisa combater. É uma realidade de muitas pessoas e precisa ser combatida. Amanda, vou responder. Se você manda as fraldas, a roupa, o leite do seu filho, você é uma mãe muito diligente. Né? Uma mãe que pensa no seu filho, porque não é sua obrigação. O pai tem que ter essas coisas também na casa dele. Ele não é filho dele? Ele também não é pai? Assim que você tem a obrigação, ele também tem. Então, eu não vejo que isso seja uma obrigação, tá? Sua, somente sua. É o mínimo, né? É. É o mínimo, acredito eu. Uma fralda, né? Um leite, uma roupa, gente do céu. Tem que mandar tudo, né? Não é bom ter um kit na casa de um e o kit na casa do outro ali? É verdade. O mínimo. É o mínimo, exatamente. E acaba entrando no tema de divórcio até aqui, né? Acaba, né? A alienação parental. Alienação parental é o tema de um divórcio, né? Nós íamos falar sobre divórcio, né? Mas acaba adentrando esse assunto ali do divórcio. Ele fica ali no caminho, né? Porque a alienação parental ela acontece justamente porque alguém odeia alguém, né? Alguém fez algo para alguém e aí ficou as mágoas. Por isso que acaba acontecendo, né? Ótima. Pergunta forte ali, né? Mas é exatamente isso ali, né? Eu acredito que seja o equilíbrio para não afetar a criança e o adolescente, o jovem futuramente, tem que haver um equilíbrio, né? Que tem que ter ali concordar um com o outro, né? Para que tenha esse equilíbrio, para não afetar emocionalmente essa criança e esse adolescente aí. Exatamente, isso mesmo. A conversa sempre é o melhor caminho, exatamente. Né? Aí, Amanda, aí seria uma consulta que eu não posso dar, tá bom? Assim, ao vivo, principalmente, tá? Mas eu vou te dar uma sugestão. Aquele que se sente atacado tem que procurar o seu direito. Tá? Ele que se sentiu como se você tivesse feito uma alienação deveria te procurar o direito dele, e você que está se sentindo caluniada também deve procurar o seu direito. Exatamente. Tiramos dúvidas aqui ao vivo, né? Algumas você pode entrar também no nosso podcast, entrar nas nossas redes ali. E ali eu posso te encaminhar ali para o escritório a qual nós trabalhamos aqui no nosso podcast, né? Entra ali no Instagram ali, @podcast_e-direito. Entra lá e manda ali o seu recado, a sua opinião, a sua pergunta, que eu, Sidney, vou direcionar à advogada competente. Exato? Né? E continuando no assunto, doutora Daniele, vamos continuar nesse assunto de família. Né? Gente, assunto de família não, assunto de família que se acabou, né? Era uma família, era uma vez uma família, é uma extinta família, e essa extinta família acaba atingindo quem não era para atingir. Exatamente. Né? A briga entre os dois, a briga não é entre os filhos, entre os três, né? Entre os três, os quatro ou mais filhos ali, né? A briga é entre os dois. Então, como eu vou sempre frisar nesse aí, é equilíbrio, né? É concordar para que não haja resquício no outro ali, para que não haja resquício nos filhos, né? Porque vocês aí, há pessoas aqui que relataram aqui para nós ao vivo aqui, que conhecem história, que já viu história de o pai, né, do filho odiar o pai, de tanta pessoa encheu a cabeça. Eu já vi também até o contrário da mãe. A Amanda citou ali, né, o caso de que o pai tentou matar ela e tal. Eu já vi um caso assim também, de que o pai tentou realmente agredir, não aceitava o divórcio, né? E aí ficou naquela loucura com a ex-mulher, querendo matar, não aceitava ser trocado, ser deixado, né?
E aí os filhos ficaram realmente com medo daquele pai, assustados com toda a situação. Mas a mulher teve uma boa cabeça, né? Falou, olha, foi mau marido, foi péssimo marido para mim, não foi um bom homem, mas foi um bom pai. Então, você deve sim o respeito ao seu pai, continue na convivência. Por quê? Quando isso acontece quando a criança é pequena, né, a mãe consegue contornar essa situação. Mas e quando acontece na adolescência? O adolescente ele já tem uma percepção. Já tem uma opinião, já tem uma quase opinião. formada. E aí, uma opinião. Só que aí, juntando com a fase da adolescência, que vem aquela fase da revolta, né? Que eles parece que procuram um motivo para nos odiar, né? Odiar os pais. Isso. Então, assim, qualquer motivo. Na adolescência, né? Quando criança, tentou, bateu na mesa, odeio você. Né? Falou, não gostou do meu cabelo, odeio você. Então, o adolescente ele busca motivos para odiar os pais, né? Isso tem até na música do Legião Urbana, né? Entre pais e filhos. Então, quando acontece na adolescência, fica um pouco mais perigoso, né? Essa situação, porque pode ser que essa mácula, né, essa impressão que o adolescente pegou do pai ou da mãe, ela se eternize aí e carrega até a vida adulta. Até poder, até ter consciência de tudo que aconteceu, é bem complicado. Para quebrar essa mágoa, essa raiva e esse ódio é bem difícil ao longo, né? Às vezes nem quebra, né? Sempre vai carregar a mágoa pela vida inteira, né? Exato. E mesmo com a ajuda de psicólogo. E nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? E é aquilo que você é eternamente responsável pelo aquilo que cativas. Pequeno Príncipe. Exatamente. Né? E continuando, né? Falando de divórcio. Eu acho que já deu tempo, hein? Não, Amanda ali, mandando recado, ok, obrigado. De nada, Amanda. Estamos chegando ao fim aí, né, de mais um podcast, mas ainda temos um tempinho aqui, né? Com você, não temos, Daniela? Eu acho que não, acho que já deu lá, tem 18h29. Não, mas o problema é que a gente começou atrasado, né? Começamos atrasado um pouco. Tá. E hoje não teve interferência de ninguém, né? Porque 2 semanas seguidas atrás aí, teve 2 pessoas aí que interferiram um pouquinho no nosso podcast, né? No segundo episódio, Maria Eduarda, né? Ligou aqui para o podcast ao vivo, interferindo na nossa comunicação, né? E na semana passada, anterior, foi a Manuela. Hoje, será que não vai ninguém ligar para você? Ninguém me ligou hoje, caramba. Eu tô ficando até triste já, porque ninguém me ligou. Porque a nossa segunda câmera aqui é diretamente do celular, né, da nossa doutora aqui, da advogada. E às vezes, quando alguém liga, interfere no podcast aqui, porque a gente não consegue colocar a câmera ali diretamente para ela, né? É verdade. Elas ligaram bem na hora, né? E o assunto para a semana que vem, talvez a gente vai fazer o podcast, né? Só para deixar um recado aqui, a gente vai trabalhar o podcast através de temporadas, né? Isso. A gente vai fazer 4 a 5 diálogos aqui, né? 4 a 5 temas e vamos dar uma pausa e depois voltamos com uma outra temporada, né? Sim. Ali. Aí, então, nós não sabemos ainda se esse é o último ou semana que vem será o último, né? Mas a gente vai ver aqui com a diretora aqui, Daniela também, né? A diretora do qual podcast. será o trâmite aí, mas foi muito bom, né? Foi sim, foi gostoso. Foram aí 4 episódios aí, né? O primeiro falando sobre a aposentadoria na enfermagem. Sim, e verdade. Todos os podcasts estão salvos ali na Rádio Zen Litoral no Facebook e no YouTube. E também temos a nossa página, né? Que está lá, @podcast é direito. Está lá todos os episódios anteriores, inclusive esse mais tarde também vai estar lá na nossa página. Legal. E no nosso Instagram também, né? E temos também no TikTok lá. É só você procurar Direito e Diálogos, tá com o nome anterior ainda, né? Mas temos vários cortes também no YouTube e no TikTok também, né? Sim, e alguns outros cortes diferentes lá, que eu vou montar ainda e colocar lá, para tirar dúvidas, né? E o primeiro episódio nós falamos aqui sobre a aposentadoria na enfermagem, um tema importantíssimo. Você que não assistiu, procure assistir. Você que é da enfermagem, você que tem 25 anos já na área, procure assistir. Ou você que conhece alguém da sua família, o seu primo, seu irmão, seu parente, a sua mãe, seu pai. Nós, no primeiro episódio do nosso podcast, É Direito,
nós falamos sobre a aposentadoria da enfermagem. Lembrando que assim, a aposentadoria da enfermagem, a gente colocou o tema de aposentadoria da enfermagem, mas aquela aposentadoria da enfermagem, especial, ela é a aposentadoria especial, então ela se estende a todas as aposentadorias especiais, exceto a do deficiente físico, tá? Aquele que fala sobre a PCD, o PCD, né? Nós também falamos sobre esse assunto aí, o PCD. Também, né? Falamos também sobre PCD, falamos sobre regularização de imóveis. Falamos aqui com a doutora Ana Paula. Falamos de alimentos, né? Regularização de imóveis, um tema também importantíssimo, né? Você que tem um imóvel aqui na Baixada Santista ou fora dele que está irregular, então procure aí a ajuda do escritório jurídico, né? Do advogado, né? Para poder regularizar o seu imóvel, se você quiser alugar, vender, né? Ou se for um bem de família, né? Regularize o seu imóvel para que você não tenha dor de cabeça futuras. Isso, né? também falamos sobre pensão alimentícia, você não falamos né? sobre direito trabalhista também. Que a gente falou de direito trabalhista? Trabalhista também. Estava junto da aposentadoria na enfermagem. Né? Não. A gente falou sobre direito trabalhista depois. Não estou me lembrando qual foi o tema. Nós falamos sobre pensão alimentícia também com a doutora Ana Paula. Né? Falamos. Tem várias agora eu não vou lembrar qual o outro aí. Nossa, eu tô aqui queimando a minha cabeça qual foi o tema do direito trabalhista que a gente falou. Não tô lembrando. Mas falamos sim. Falamos. Tem esse, o de hoje é 4 episódios aí que vai estar no ar no YouTube. Os cortes vai estar no TikTok e no Instagram. Falamos sobre assédio moral. Assédio moral e assédio sexual. Isso, no trabalho. Que é um tema trabalhista, né? Isso. Que começa no trabalho e se estende até para fora do trabalho. Né? Isso. Um tema também importantíssimo. Está na página, está no YouTube e também no Facebook da Rádio ZN Litoral. Verdade. Se você quiser esse episódio, procura lá que é informação boa demais, qualidade demais, para que você conheça os seus direitos. Gente, só um recado, né? Um recado não. Você está sofrendo com a falta de água também da Sabesp no seu bairro? Gente, a gente é de São Vicente, lá do Parque Bitaru, às 19 horas não tem mais água nas torneiras. Quem chega em casa depois das 19 não consegue tomar banho. Então, se você também está sofrendo com falta de água em São Vicente, manda um alô para a gente, porque a gente precisa tomar uma iniciativa, né? A Sabesp não cobra barato sobre as taxas da água e a gente não está tendo serviço de qualidade. Então, vamos nos movimentar sobre isso, vamos nos manifestar. Manda um oi para mim, tá? Que eu vou tentar organizar aí quem tem as mesmas queixas para a gente apresentar lá na OAB de São Vicente, tá bom? Na Ordem dos Advogados do Brasil, de São Vicente. Para a gente reclamar aí junto à Sabesp, porque já está se estendendo mais de meses já esse fato aí de falta de água. Exatamente, né? E falando para poder acabar aqui, né? Já deu tempo já. Para poder finalizar. Tá com saudade já. Se a gente às vezes pode ter mais um aí, vamos conversar aqui, né? Se tiver mais um episódio, a gente vai falar sobre política, né? A gente tinha até combinado aí com a Ana Paula. A gente vai falar sobre política, né? Vamos conversar aqui se tiver mais um próximo episódio. Como está chegando as eleições, né? Sim. Nós vamos exercer a nossa democracia. Cada um vai votar no seu escolhido, né? Mas tem alguns assuntos ali, né, que é de política que a gente tinha que esclarecer algumas dúvidas ali, né? Sim. Se pode haver... O que pode, o que não pode, o que está acontecendo, o que não pode. Eu posso aceitar 100 reais. Eu tenho um exemplo do que não pode. Posso aceitar? 200? Claro que não. Para poder votar? Não, isso é compra de voto. Não posso aceitar a cesta básica? Claro que não, isso também é compra de voto. E daí? Aí ele passa lá pedindo voto. Não. Aí eu quero aceitar a cesta básica. Não pode não. Assim eu vou economizar na compra, né? Economiza na compra e vota e paga durante 4 anos. Pelo aquele político que não faz, né? Essa consciência que as pessoas... E a gente vê tanto, né? Político que compra voto aí e fica 4 anos lá sem fazer porcaria nenhuma. Nomes, né? Mas vários que falar nomes. Sabe, né? Mas sabe o que eu vi em São Vicente? Que eu achei assim... Cara, porque o mesmo pau que bate Chico não bate em Francisco, né? Tem não bate.
Tem um comércio lá em São Vicente que ele usa aquelas bandeirolas, né? Que fica aí um apoio, uma bandeirinha com o nome do comércio. Vários usam, vários. E aí a fiscalização do município começou a multar as pessoas, os comerciantes que estavam usando essa bandeirinha, né? Assim, encostado no ponto comercial. Só que tem um candidato, que eu não vou falar o nome, que eu gosto muito, inclusive, que distribuiu, que tá com um monte de bandeirola dessas na Presidente Wilson, sabe? No canteiro da Presidente Wilson. Várias. Quer dizer, ali no canteiro é lugar o quê? Para a pessoa andar, né? Para atravessar a rua. E aí, por que o comerciante não pode ter e o candidato pode? Por quê? Né? Boa pergunta. Por quê, né? Aí a gente quer fazer ainda esse episódio falando sobre política aí, né? Sobre a política aí no bairro, né? Sim. Na área, né? A Santos, por exemplo, aqui, a Zona Noroeste, que entra político, sai político, entra mandato, olha, se eu sai pudesse... mandato, e o problema de enchentes não acaba na Zona Noroeste, Dani. Doutora Dani, não acaba. Não a vai pessoa, acabar. das 4 pistas ali, né? Do Sabor até aqui o final do Rádio Clube, Jardim Castelo, é problema com enchente. Entra político, sai político e não tem uma uma definição para acabar com esse problema na vida do trabalhador e das pessoas que moram no local aqui na Zona Noroeste do bairro, né? Que aí não conseguem sair para trabalhar, ou não consegue chegar em casa, ou o jovem não consegue ir para a escola, ou se vai para a escola, né? Não consegue sair da escola. Né? Enche a escola, enche a casa, pessoas que perdem tudo, perdem aula, né? Perdem trabalho, às vezes perdem o emprego devido a faltar no trabalho. Isso é culpa do alto crescimento demográfico, né? O crescimento da habitação, né? Da população. Isso aí precisa de uma interferência governamental muito séria, né? Então, eu não entendo de engenharia, já escutei falar várias coisas. Deveria de construir uma bolsa embaixo do subsolo. Bom, eu não entendo de nada disso, não sei, mas que alguma coisa deveria de ser feita, deveria. Se eu pudesse, eu entrevistaria cada candidato e traria qual é a promessa de cada um, para a gente deixar registradinho. O que você vai fazer como candidato? Eu vou lutar pela escola, Não, tá, lutar, todo mundo fala que vai lutar. O que é lutar? É boxear a escola, boxear a educação, né? Lutar pela educação, é isso? Não. Então, qual é o teu projeto? Qual é a tua proposta? Então, vamos falar sobre política aí. Isso, no próximo episódio, queremos trazer aqui a doutora Ana Paula, junto com a doutora Daniela, e falar sobre política. Né? Sim. Está chegando o dia da votação. Ok? Ok. Finalizando por aqui, mais um podcast Direito. Direito. E também estamos aqui ao vivo na Rádio Zen Litoral. Vai ficar salvo e gravado ali. E logo mais estará no nosso YouTube também ali, né? Sim. Que é o @podcast direito. Sem o acento. Não, no YouTube é com acento. É com acento? No YouTube é podcast direito, tudo junto ali. Certo. Esse é no YouTube. Legal. E no Instagram está @podcast _ direito, sem acento. Aí no Instagram é sem acento. Tá. E no TikTok, por enquanto, está lá a página Direito e Diálogos, certo? O TikTok ele dá um mês para mudar, não deu um mês, né? Do nome. Então nós vamos conseguir mudar somente no final do mês. E lá também vai estar alguns cortes do podcast de hoje, né? Que foi muito importante, né? Falando sobre alienação parental. Alienação. Não, eu vou falar uma coisa. Parenteral é dieta. É de dieta. O Sidney, como eu trabalho em hospital, eu estou confundindo o nome parental com parenteral. Parenteral são as vias internas, né? A via de acesso venoso, né? Então é parenteral, é tudo que é para dentro do ser humano, do corpo. Ele cismou, que é alienação parenteral. Alienação parental. Hoje o podcast foi sobre isso. Então, se você não conseguiu assistir agora ao vivo, assista depois. Né? Vai estar no YouTube e vai estar no Facebook também. Ok? Finalizando e terminando por aqui. Tenham todos, né, um ótimo final de semana. Sextou. Bom final de semana. Ótimo final de semana. E boa noite. Boa noite.